Kaya Sekura, um adolescente comum com habilidades inúteis servindo no exército, monitora a prisão de demônios com seus amigos. Ele tem como objetivo conquistar a garota mais talentosa de sua unidade. No entanto, seu sonho não se realiza, pois um portal surge do nada, transportando-o para uma linha do tempo onde os demônios estão livres. No topo da maior torre que parece tocar o céu, Kai se depara com um ser interessante. Enquanto suas penas brancas caem de uma asa, ele se pergunta se ela é um anjo. Contudo, penas negras caem de sua outra asa, fazendo-o questionar se ler muitos comentários estúpidos está causando cegueira. Segundos depois, ela abre seus olhos sem vida e pergunta quem está ali, chocando-o. Quando o embaçamento desaparece, ela implora para que ele a liberte dessas correntes. Kai é atingido por uma sensação bizarra. Ele não consegue acreditar que uma criatura divina como ela esteja pedindo ajuda a ele, um mero humano que deseja levantar suas pernas e entrar no dragão. Algo assim não pode ser possível em sua mente. A questão é que raças alternativas e humanos travaram guerras ferozes uns contra os outros desde o início dos tempos. Essa é a história que ele conhece, e é assim que as coisas deveriam ser. Kai grita e pergunta por que ninguém se lembra do mundo real. Talvez a Matrix os tenha alcançado primeiro. Naquela manhã, Kai parou seu carro a quilômetros de seu destino para monitorar a situação. Ashran quer que ele seja cauteloso e desista. No entanto, Saki o lembra do hábito de Kai de monitorar o cemitério por 300 segundos. Acheron está sentindo a pressão lá embaixo, e então o manda se apressar. Mas Kai diz diretamente que seu cocô não é da conta dele. Os demônios são criaturas que possuem os mais poderosos poderes mágicos. Os celestiais são demi-humanos como anjos e elfos. Os espíritos são criaturas que possuem tipos especiais de corpos, como fantasmas. E aqui você pensou que eu estava falando sobre tamanhos de sutiã. Bestas míticas são feras colossais como dragões. A guerra entre essas 4 raças e a humanidade os deixou indefesos. Eles não podem permitir que outra grande guerra ninja entre as 5 raças ocorra novamente. A Federação Erza é encarregada de monitorar o cemitério onde os demônios foram selados. Após completar 300 segundos, ele conclui que os demônios estão Netflix e relaxando, ou se pegando uns com os outros. Sem atividade, ele retorna à van. Ashran comenta que ele é como o pai dele que nunca mais voltou depois de sair para comprar leite. No entanto, Saki pensa que o comportamento de Kai é uma bênção, já que eles são pagos por serem inúteis. Ele acredita que Sid derrotou os 4 heróis usando a espada brilhante que lhe foi dada pelo deus profético Arsal Salaka. Ashran pergunta se os demônios sequer tentaram escapar do cemitério nos últimos 100 anos, nem são introvertidos no céu. Kai revela que nenhum demônio escapou, mas é trabalho deles, como agência égide humana, evitar que tais resultados aconteçam. Eles sabem que ele apresenta um argumento justo, mas Ashran pergunta por que ele leva a sério o cemitério de demônios, enquanto os outros 4 não são levados a sério. Pai rebate seu argumento, dizendo que as pessoas designadas para os outros 4 cemitérios fazem seus trabalhos muito bem. O trabalho dele é impedir que um demônio escape. Caso contrário, não haverá vacina falsa para esta catástrofe. Saki, nascida sem células cerebrais, o lembra que um demônio nunca escapou e o mundo está em paz. Kai a agradece por apontar o óbvio. No entanto, manter a guarda alta é o melhor que a humanidade pode fazer. De volta à cidade de Vishal, o grupo se reporta à agência égide humana, filial Vishal. Kai não perde tempo para se exercitar. Ele derrota o holograma humano NPC e entra no modo extremo. O sistema de IA na instalação o avisa, alegando que um soldado de baixo nível como ele não pode derrotar o dragão. Kai desvia do ataque de cauda e se esgueira por trás, pela parte traseira. Aproveitando seu tamanho, ele mira em um ponto cego na perna. No entanto, sua força está longe de causar dano a uma besta mítica. O dragão está prestes a acabar com ele, mas Saki desliga o holograma. Ela quer saber se ele planeja morrer antes de perder sua barra de V no Instagram Live. Kai afirma que seu treinamento só dará frutos se for desafiador o suficiente. Caso contrário, ele poderia apenas pegá-la por um pouco de cardio. A julgar por sua atitude, Saki diz que ele deveria ter nascido durante a Grande Guerra entre as 5 raças. Com certeza seu nome teria entrado para a história como o Profeta Sid. Com toda a honestidade, ele confessa que suas habilidades estão longe das do grande herói que derrotou os heróis das outras raças.
Saki não consegue imaginar como ele derrotou aqueles 4 heróis. A heroína dos demônios, a Imperatriz Sombria Vanessa, o herói dos Celestiais, o Senhor Celestial Alfreia, o herói dos Espíritos, Rikujin Kyoko, também conhecido como o Soberano Espiritual, e por último, o herói da besta mítica, o Rei Presa Ratel. No entanto, ainda é incerto se Cid e sua espada realmente existiram em seu mundo, já que os outros heróis têm vídeos no YouTube, mas nenhum é sobre ele. De qualquer forma, Saki encerra a conversa de forma anticlimática para perguntar a Asran sobre sua condição. Eles precisam comprar um presente para Jean por sua transferência. Ela é a única soldado que vai conseguir uma transferência aos 17 anos. Asran acha que um buquê de flores resolverá o problema. Mas Saki sabe que todos lhe darão isso. Ela quer tornar as coisas especiais para ela. Naquele momento, Kai recebe uma mensagem dela, pedindo para se encontrarem no centro sem contar a Saki e a Sharon. Naturalmente, os dois pensam que Kai vai dar a ela sua ferramenta como presente. No entanto, ele foge antes de ser forçado a responder perguntas desnecessárias. Pela primeira vez, Jian chega na hora. Kai pensou que teria que esperar horas, fazendo-a fazer beicinho. No entanto, eles começam seu encontro da maneira típica, esvaziando a conta bancária do homem. Ela quer comprar um presente para Sharon e Saki antes de partir. Kai lembra que a transferência vai durar 2 anos. Ela sabe disso, mas muito provavelmente eles se tornarão civis após 2 períodos. Eles são os únicos solitários que venderam suas almas ao governo e continuarão a prestar fanservice ao exército. Kai muda de assunto, desviando a atenção dela para o objetivo de superar o chefe da filial real, que também é seu pai. Com isso em mente, eles aproveitam seu último encontro juntos, comprando para os outros. Enquanto esperavam o sinal ficar verde, ela menciona que seu pai o levou ao cemitério de demônios aos 10 anos. Depois de voltar da viagem, ele começou a divagar sobre ter visto a espada dourada de Cid. Kai se lembra vividamente do momento em que tocou a espada, e ela fluiu para ele. No entanto, ele se absteve de compartilhar essa informação, pois as pessoas o chamariam de louco. Foi naquele momento que Kai se concentrou totalmente em manter os demônios sob controle. Jian corre para o meio da rua, perguntando se ela será sua futura waifu. De repente, Kai vê a Matrix falhando. Ele grita o nome dela em pânico, mas os outros não conseguem ver essa crise acontecendo. Uma voz estranha ordena que o mundo reescreva sua história e execute o comando imediatamente. Um portal aparece bem acima de Jian, transferindo-a para um mundo cheio de ruínas. No momento seguinte, ele se encontra no meio do nada. Confuso, Kai olha ao redor em busca de alguém. Inesperadamente, ele encontra um demônio na próxima esquina, deixando-o chocado. O demônio permite que ele experimente magia em primeira mão. Por sorte, ele desvia dos ataques graças ao seu treinamento com os hologramas. Os demônios lançam 4 feitiços simultaneamente. Kai usa sua arma Tortite para disparar balas feitas de magia élfica. Como resultado, ele anula os ataques, impressionando o demônio. Irritado, o demônio lança um círculo mágico em seus pés. No entanto, Kai escapa a tempo de lançar um contra-ataque. Ele corre em sua direção sem olhar para trás, mas sua espada não consegue perfurar a pele. Kai dispara uma bala feita para recriar o sopro do dragão, matando o demônio. Enquanto Kai percebe que seu treinamento valeu muito a pena, um demônio de alto nível aparece para parabenizá-lo. Ele não consegue acreditar que um mero escravo humano matou um demônio. Ele considera Kai perigoso e o trata com respeito. Assim que ele está prestes a virar espetinho Sikh, Saki vem resgatá-lo com uma bomba de flash. Ela o puxa para dentro da van e relata que o andarilho foi assegurado. Por alguma razão, ela se refere a ele como um caçador e pergunta sobre suas origens. A princípio, Kai pensa que ela está pregando uma peça nele. No entanto, depois de um tempo, percebe que Saki e Acheron não se lembram dele. Ele os lembra sobre a agência Égide Humana e a amizade deles. Eles nunca ouviram falar das agências Égide Humanas e afirmam ser soldados da Resistência. Honestamente, ela está chocada que Kai não saiba sobre o exército rebelde humano. Ashran explica que 30 anos atrás, os humanos perderam a grande guerra entre as 5 raças e foram exterminados. As outras raças assumiram o controle de suas cidades, forçando-os a fugir e se esconder para sobreviver. Nesse ponto, ele percebe que estão dirigindo pelas ruas da cidade de Vishal. Por fim, eles o levam para o subterrâneo, para a cidade de Neo Vishal. A humanidade usou o que restou para construir fortalezas subterrâneas para se proteger dos demônios.
Apesar da situação, ele não consegue entender por que a humanidade perdeu a guerra. Saki pergunta se ele realmente viu o demônio gigante tentando matá-lo. Ashley acrescenta isso, revelando que as 4 raças têm seus próprios heróis. Naturalmente, Kai quer saber como eles puderam perder quando o profeta Cid estava do lado deles. Infelizmente, eles não sabem nada sobre Cid ou sua espada dourada. De repente, a multidão se reúne enquanto o corpo principal liderado pelo comandante retorna do serviço. Saki afirma que Jean é o homem mais feroz de seu exército. Eles relatam que não houve anormalidades na cidade de Vishal, além de um demônio gigante tentando matá-los. Eles também apresentam Kai como um pássaro inofensivo sem memórias. Enquanto isso, ele fica ali em choque, já que sua amiga de infância não se lembra dele. Enquanto ela, ou seja lá o que for, passa por ela, Kai perde a cabeça. Ele pergunta sem rodeios por que ela está agindo como um homem e não se concentrando em seu sonho de superar o chefe, sendo uma garota. Ela para por um momento, mas seu soldado o cala para que não diga bobagens. Dentro da sala, ele não encontra nenhuma pista sobre ele ou Cid. No entanto, os cemitérios onde os demônios deveriam estar selados ainda existem. Kai pede a Ashan para lhe emprestar seu caminhão por um tempo. Ele joga as chaves casualmente, sem perceber o que está acontecendo. Saki o faz perceber suas ações, mas ele afirma ter dado as chaves instintivamente. Ele entra no cemitério e encontra a espada dourada de Cid. Ao sacar a espada, ele é transportado para uma torre onde uma garota implora para que ele a liberte. Kai fica atordoado ao ver um novo tipo de raça à sua frente. Ela repetidamente pede para que ele a liberte das correntes. Ao recuperar a consciência plena, ela pergunta seu nome e propósito. No entanto, Kai está muito deslumbrado para responder. E então ele apenas repete a pergunta como uma pessoa com 0 células cerebrais. Ela revela que seu nome é Rin. Por alguma razão, ele está tendo um colapso mental. Enquanto Kai pergunta se esse é o nome dela, ele continua com a pergunta, querendo saber se ela é um demônio ou não. Mais uma vez, Rin pede para que ele quebre as correntes. Após uma breve reflexão, ele anda atrás do pilar e observa a situação. Ele espera que ela não incinere aleatoriamente sua bunda, ao recuperar a liberdade. Kai reúne suas forças e ataca as correntes. No entanto, seu ataque não arranha a corrente. Ele muda para o modo espingarda e explode o pilar. Mas novamente, seu ataque é anulado instantaneamente. Naquele momento, Kai se lembra que a lâmina dourada de Cid está em seu inventário. Ele tenta invocá-la com o porta-código de senha, transformando sua espada normal na lâmina lendária. Desta vez, Kai hesita em tentar novamente. No entanto, sua determinação em derrotar os demônios é mais forte do que a ansiedade. Ele atinge a torre e por um momento parece que tudo foi cortado ao meio. Segundos depois, todas as correntes no pilar são cortadas ao meio, libertando Rin. Kai apoia seu corpo sem vida e a coloca no chão. Poucos momentos depois, ela abre os olhos e o encontra perguntando sobre sua saúde. Ele também confirma se ela está acordada ou tendo um sonho lúcido. Ela imediatamente bate suas asas meio anjo e meio demônio para criar alguma distância entre eles. Depois de respirar fundo, ela grita com Vanessa, a imperatriz sombria dos demônios, o que cria uma pressão de vento que pode derrubá-lo. Ela quer que ela saia do esconderijo e continue a luta. De jeito nenhum ela vai admitir a derrota para uma garota demônio insignificante que foi usada por todos. Ela acredita que enviar um demônio fraco de baixo nível, sem senso de moda e experiência em lidar com garotas, é mais do que uma piada. Kai pede um tempo, mas as mulheres não ouvem a lógica ou a razão. Ela quer que ele corra como um bom cachorrinho e traga sua mestra Vanessa. Essa garota é tão impaciente que lança um feitiço de magia de atributo de luz nele antes de obter sua resposta. Tenho certeza de que ela nasceu 6 meses antes, como alguns de vocês que comentam antes de assistir ao vídeo completo. Kai mal sai do caminho, mas Rin lança outro feitiço antes que ele possa encontrar seu equilíbrio. Ele sabe que o ataque dela vai atingir e fritar sua bunda. Inesperadamente, uma mulher misteriosa lhe diz que o porta-código em sua mão pode cortar o próprio destino. Enquanto o mundo se move em câmera lenta, ela pede para que ele corte o destino sem sentido da morte deste mundo. Ele instintivamente corta o feitiço e o faz desaparecer, chocando-a. Mesmo que ele não entenda o que aconteceu, ele age com calma. Ela quer saber como um demônio de baixo nível cancelou o feitiço dela. Kai grita que não há demônio aqui. Ele não tem cauda nem asas, provando que sua raça é humana.
Ele esclarece que eles não são inimigos para começar, então parem de lançar feitiços. Rin revela que guarda um profundo rancor contra demônios e por isso atacou sem pensar. Kai pergunta sobre a raça dela. No entanto, ela desvia da pergunta, dizendo que não importa. Ela está disposta a pedir desculpas pelo ataque, mas Kai não pode perguntar sobre a raça dela novamente. Naturalmente, Kai está curioso sobre o lugar e quem a capturou. Infelizmente, ela não se lembra de nada sobre essa parte. Ela estava lutando contra Vanessa e então, de repente, foi teleportada para cá. Kai limpa os ouvidos e se pergunta se ouviu corretamente. Ele pergunta se ela está falando sobre a Imperatriz Sombria do Demônio e sua heroína Vanessa. Rin afirma ser tão poderosa que pode dar uma lição em heróis como Vanessa. Ela também pode facilmente aniquilar um exército de demônios. No entanto, ela não age com mesquinheza ao elogiar Kai por contra-atacar seu ataque. Ela quer saber como isso foi possível. Kai humildemente dá o crédito à espada de Cid, agindo mais uma vez de acordo com sua boa natureza. De repente, uma criatura estranha saiu rastejando do portal. Ela afirma que a entidade Singularidade do Destino despertou. Ela está no pior nível de ameaça neste novo mundo. Deve imediatamente começar a remover o selo do último ascendente. O monstro ataca com sua cauda central. No entanto, Kai a empurra para fora do caminho. Utilizando seu apoio, o corpo principal tenta enterrá-los por cima. Mas Kai e Rin saem do caminho. A cauda tem poder suficiente para absorver a torre do pilar e destruí-la. Enquanto a quimera direciona sua atenção para eles, Kai diz a Rin para segurar sua mão e fugir. Por um momento, Kai acredita que seu plano de fuga é um sucesso. Infelizmente para eles, o monstro cria um portal e enfia sua cauda dentro dele. A saída se abre bem atrás de Rin e a captura. Ela grita como uma garotinha, o que faz você se perguntar para onde todo aquele poder simplesmente voou. O monstro confirma que a ameaça foi capturada, enquanto Rin apenas grita como uma louca de 3 anos. Ele também inicia o Código Zero, um processo de eliminação de cada átomo no corpo da pessoa. Durante esse tempo, Kai apenas fica ali parado como um palhaço e assiste ao Sunday Night Live com Jimmy Kimmel. Assim que ela está prestes a ser eliminada, ele se sente frustrado consigo mesmo por ficar parado. Ele avança e corta a cauda ao meio, libertando Rin. O monstro se pergunta por que a espada proibida está presente no cemitério. A espada de Kai e Slash abre um portal de volta para onde Kai encontrou a espada. Rin imediatamente o abraça, afirmando que estava morrendo de medo. Kai pergunta se ela tem alguma família no mundo. Ela revela que os celestiais, espíritos e as bestas míticas não a aceitaram como parte deles. A raça demônio era a mais cruel de todas. Eles a chamavam de abominação da natureza, e essa é a razão pela qual ela e Vanessa estavam lutando antes que isso acontecesse. Kai consegue se identificar com ela porque ninguém neste mundo se lembra dele. Além disso, a história que ele se lembra é quando os humanos venceram a guerra entre as 5 raças e viveram pacificamente. Mas agora os demônios Beast tomaram suas cidades. Rin está confusa com a explicação dele porque demônios tomando cidades humanas é apenas fantasia. A última vez que ela encontrou os demônios, eles estavam completamente furiosos por perder a guerra para o herói humano. Kai a agarra abruptamente pelos ombros, perguntando se ela realmente sabe sobre Cid. Infelizmente, ela não se lembra do nome dele. Dito isso, eles saem do cemitério. Inesperadamente, ela cai devido à fadiga de ter sido capturada e atacada pelo monstro. Kai a carrega nos ombros e explica que eles vão voltar para a cidade humana. Naturalmente, ela não quer que as pessoas a julguem e recusa, mas Kai a convence a confiar nele. Ela faz um grande alvoroço no carro, pensando que é outra jaula. Ela também se destaca na cidade como um dedo dolorido. Pior de tudo, Rin tenta assassinar pessoas usando sua magia, mas Kaede a impede. Ainda assim, ele não a culpa por agir dessa forma. É natural que ela seja cautelosa com estranhos. Enquanto isso, ele a ouve cantar no banheiro. Kaede sempre pensou que era coisa de humano, mas acho que anjos também gostam de se satisfazer. De repente, ela sai do banheiro, alegando que a água não para. Só para deixar claro, ela está falando da torneira, suas mentes sujas. Kai rapidamente se vira e pede para que ela se enrole em uma toalha de banho. Ele fecha a torneira e espera que Rin não faça algo assim, pois seu coração é fraco. Ela afirma que os humanos são injustos por se banharem em água corrente, apesar dos demônios bagunçarem tudo para eles.
Ela sempre se banha em água gelada de lagos e lagoas, e além disso, a cama deles é muito macia para uma raça que está lutando por sua sobrevivência. Tarde daquela noite, Rin o acorda abruptamente de um sono profundo, fazendo-o cair da cama. Ela sente uma magia forte vindo de fora, dizendo a ele que os demônios estão atacando a cidade. Ele corre para fora e encontra tudo em chamas. Os humanos estão em pânico e correndo para os abrigos, fazendo-o perceber que a humanidade está encurralada. Rin se agarra a ele com força, com medo, mas Kai diz para ela soltar. Ele entende que desempenhar o papel de Cid neste mundo é sua responsabilidade. Saki e Ashwin atacam o demônio com armas. No entanto, suas balas semanais não conseguem perfurar a pele do demônio. Sem escolha, Ashwin diz a ela para trazer as metralhadoras enquanto ele mantém os demônios sob controle. Infelizmente, suas palavras são como seu cabelo, colocando Saki em grave perigo. Naquele momento, Kai chega à cena e diz para ela se abaixar. Ele explode o demônio com sua espada espingarda, chocando-a. Uma vez feito, ele a ordena a usar água contra as gárgulas. Ele explica que seus corpos de pedra ficarão muito pesados para voar depois de absorver água. Depois, ela deve atingi-los com uma granada para explodi-los em pedaços. Enquanto isso, os demônios lançam magia de petrificação em Acheron. Kai, rápido em seus pés, estilhaça o círculo com sua bala. Simultaneamente, Rin chega à cena e destrói o demônio com magia de relâmpago. Os dois nunca viram a tecnologia e a estratégia que Kai implementou em sua batalha. Eventualmente, ele revela que Rin e ele são do mundo onde os humanos venceram a grande guerra entre as 5 raças. Segundos depois, Ashwin recebe a notícia de que 2 batedores demônios escaparam de suas garras, o que significa que mais demônios virão. Sem mais opções, planejam levar Kai e Rin ao quartel-general para Jian decidir o destino deles. Ele conta ao comandante e aos conselhos de guerra sobre o mundo onde os humanos venceram a guerra. Naturalmente pensam que ele andou fumando maconha por sabe-se lá quanto tempo, mas Jian notou que ele falava com ela num tom de familiaridade. Kai revela a relação e afirma que Jian sempre quis ser como o pai e o avô. Chocada, ela se levanta e encerra a reunião. Mais tarde, a assistente de Jian bate à porta do quarto deles e os convida aos seus aposentos. Ela não acredita na história completa dele, mas não pode ignorar sua habilidade de luta. Ela quer lançar um ataque total contra as forças demoníacas em colaboração com as 5 cidades humanas. Rin se manifesta dizendo que o plano dela pioraria a situação deles. A batalha capturará a atenção de toda a raça demoníaca. Acelerando sua aniquilação, Jian grita com eles perguntando o que fazer. Após pensar um pouco, Kai afirma que a única opção é atacar a capital real e derrotar o herói dos demônios. Ele explica que a maioria das forças dos demônios está lutando contra as outras raças nas fronteiras. Apenas 10% das forças estão posicionadas na capital real. Ele quer que Rin e ele lutem diretamente com Vanessa. Jian diz que a maioria das forças dele chegará antes para dar apoio. Naquele momento, sua assistente revela que o pai de Jian preparou uma estratégia para entrar na capital real pelos trilhos do trem. No entanto, não tinham meios para lutar com Vanessa naquele momento, mas agora a única opção é lançar um ataque para salvar a cidade. A caminho do palácio onde Vanessa reside, Rin repassa a lista do que ela odeia. Primeiro na lista estão os demônios. Ela os odeia por sua falsidade. Ela odeia espíritos porque são assustadores, o que é bem racista para ser sincera. Ela odeia criaturas míticas porque são seres bárbaros de Vikings ou Game of Thrones. Por último, ela odeia humanos porque são fracos. E ninguém pode discutir isso. E ela se odeia por ser uma mistura de todas as raças. Tira o chapéu para a mãe dela por aguentar tanto. No entanto, Kai não é como os outros. Ele é o único que a abraçou sem saber sua raça ou história de origem. Ela lhe dá um sorriso gentil, esperando que ele não desista de viver por causa de seu status V. Enquanto a jornada continua, Saki os informa que sua pequena frota é a espinha dorsal desta missão. Eles entrarão no palácio do governo pela passagem subterrânea feita originalmente pela rainha para esgueirar seus amantes da BBC. Eles atacarão o centro principal dos demônios, enquanto as forças principais, lideradas pelo comandante, manterão a maioria dos demônios ocupada. A tarefa deles é libertar os cativos nos porões e derrotar Vanessa.
Tudo parece um mar de rosas, mas Vanessa pode acabar com eles. Com Jian na liderança, ela acredita que o plano será um sucesso. A única coisa que Saki se preocupa neste plano é que eles são a equipe de assalto encarregada de enfrentar Vanessa. Ela não consegue acreditar no que o exército rebelde espera que os 4 possam fazer à Imperatriz Sombria. Como Kai explicou 100 vezes antes, eles precisam atacar Vanessa com discrição. Eles não podem simplesmente invadir pela Porta dos Fundos com 1000 soldados. Saki continua reclamando e choramingando como uma cadela, perguntando por que ela faz parte disso. Kai afirma que as únicas pessoas em quem pode confiar plenamente são ela e Ashwin. Ela também entende isso, mas suas reclamações não param, pois algumas coisas são assustadoras desde o início. Rin acaricia a cabeça dela como um cachorro para fazê-la se sentir bem, e surpreendentemente, Saki diz que está funcionando. Como Saki é amiga íntima de Kai, ela é muito especial. Ela diz para não se preocupar e confiar em suas fortes habilidades, que não foram mostradas em 3 episódios. Ela provavelmente não perderá para ninguém, exceto Vanessa. Saki pergunta o que acontecerá se for Vanessa. Rin fica em silêncio e revira os olhos para o lado. Saki levanta a voz e repete a pergunta. Apesar da confusão, Rin tem certeza de que ela vai se autodestruir quando a situação apertar. Acheron está preocupado que os demônios os vejam viajando em grupo grande. No entanto, Caio lembra que demônios são sensíveis ao poder mágico, e como humanos são fracos pra caramba, são invisíveis aos demônios. Num dia normal, eles levariam isso como um insulto. Kai percebe que Ashwin está mais calmo que o normal. Ele os manda olhar para as mãos dele, que estavam tremendo desde o início. Fora isso, se eliminarem os demônios, seus nomes serão a conversa entre todas as raças. Eles também podem conseguir umas garotas e ganhar uma bela recompensa por seus esforços. Kai comenta que ele é mais confiável do que o Ashran que ele conhece, que já estaria borrando as calças. Ao chegar ao local da missão, Jian se dirige às suas forças, reconhecendo a confusão e o nervosismo deles. No entanto, ela os lembra que os humanos têm lutado contra tal opressão demoníaca. Enquanto avançam em direção ao palácio, demônios de baixo nível saem. Um deles lança um feitiço de congelamento, mas Kai já sabe como contra-atacar. Ele explode o demônio a queima-roupa, garantindo uma vitória impecável. Os demônios começam a surgir de círculos mágicos no pilar. Ele trabalha com Rin para eliminá-los de uma só vez. Os outros não conseguem acreditar que ele pode lançar um ataque de longo alcance derrotando todos os demônios, mas Kai afirma que foi sua arma que os derrotou. Ele rapidamente muda de assunto, informando-os sobre suas intenções de atacar o último andar. Jian revela que o elevador e as escadas estão muito expostos. Phelan sugere que usem as escadas de emergência no lado sul. Dito isso, Jian ordena ao grupo 1 que fique do lado de fora e impeça qualquer demônio de entrar no palácio. Ela encarrega o grupo 2 de libertar os prisioneiros do porão. Ao mesmo tempo, eles seguem para as escadas do sul. No caminho, Phelan pergunta como uma bala pode ser disparada sem Kai puxar o gatilho. Ela sempre sentiu uma presença estranha vindo de Rin. No entanto, Jian lembra que Kai vai lutar com Vanessa. Isso já é o suficiente por enquanto. De repente, um diabrete invoca um grande exército de demônios para combatê-los. Rin já havia indicado a localização dele, permitindo que evitassem o primeiro movimento. Phelan assume a responsabilidade de lutar contra o demônio, permitindo que continuem sua jornada. Inesperadamente, Jian entra precipitadamente numa sala na próxima curva, ativando uma poderosa armadilha mágica de iluminação. Inesperadamente, a armadilha não a afeta por causa das vestes élficas sob sua armadura. E sim, provavelmente é seu biquíni e calcinha. Rin reconhece instantaneamente o item mágico valorizado pelos elfos. Jian confirma sua suspeita, revelando sua tecnologia élfica chamada Vestimenta da Luz Sagrada. Foi aprendido deles durante a última grande luta e sua resistência mágica é incomparável. Ela diz aos 4 para continuarem e deixarem o demônio com eles. Depois que saem, ela anuncia que o demônio estará lutando contra o Cavaleiro da Luz Sagrada. Por outro lado, Kai e os outros sobem à torre. Rin lança uma barreira mágica ao redor deles para que os demônios não sintam sua presença. Ela erroneamente a chama de magia, forçando Kai a encobri-la. Conforme o planejado, o demônio passa sem notá-los. Saki se assusta com a presença dele, mas Rin a acalma. Infelizmente, os sensores infravermelhos no palácio, construídos pelos humanos, soam o alarme.
Kai e Rin vão para a sala de vigilância e encontram demônios de alto nível usando um iPhone. Ele revela que o herói demônio está impressionado com suas invenções e queria que os demônios as utilizassem. De repente, Rin faz um movimento de sacrifício, ela empurra Kai para fora da sala e congela na entrada, forçando-o a continuar até o topo da torre. Lá ele encontra Vanessa, que parece ser uma súcubo. Agora você sabe que ela subiu na vida. Lá embaixo, o demônio continua zombando de Jan por ser fraca. Ele lança um sopro de fogo nela. No entanto, a vestimenta élfica repele o ataque sem nenhum dano. As coisas não terminam aí, pois Jan destrava a forma secreta de sua espada, transformando-a no arco longo da lua. A flecha perfura a pele do demônio e o explode em pedaços. Neste ponto, o demônio percebe que ela está usando armadura élfica e armas angelicais. Para alguém sem magia, usar essas armas significa consumir sua força vital. Jan encerra a vida do demônio, afirmando que sacrificar sua vida é a resolução que a humanidade precisa para vencer demônios e outras raças. Do nada, um demônio quebra a parede dos fundos, atacando-a por trás. Inesperadamente, Fallen aparece do nada e mata o demônio. O demônio pergunta se ela é a soldado que usa a presa de Drake como arma principal, mas ela não está com humor para revelar nada. No topo, Vanessa pede que ele largue a arma, pois qualquer humano ficaria surpreso ao ver que a heroína demoníaca é uma súcubo. Ela não se importa em fazer amor com ele para passar o tempo. No entanto, nosso Digashad não cai em grandes seios. Bem, pelo menos quando ela é uma demônia sugadora de sangue que quer te escravizar. Ela esperava fazê-lo seu escravo com um único encanto. No entanto, ela não esperava que um humano que tem ereção toda manhã recusasse seu corpo. Ela pensa que ele é o humano que usa vestes élficas no exército. Kai esclarece que ele é um forasteiro vindo de outro mundo onde a história afirma a derrota deles. Sendo arrogante, Vanessa afirma que tal mundo nunca poderia ou existirá. No entanto, Kai continua explicando que foi invocado para este mundo sem sua vontade. A história que ele lembra é aquela onde a grande guerra entre as 5 raças está há muito no passado. Ao ouvir isso, ela pergunta qual das 5 raças venceu a guerra. Kai responde à pergunta dela, afirmando que os humanos venceram a guerra. Inicialmente, ela fica chocada, sem saber se Kai bateu a cabeça em algum lugar. Ela ri do fato de que demônios, espíritos ou feras míticas poderiam derrotar os humanos. Ainda assim, apenas para satisfazer sua curiosidade, ela pergunta quem foi o único que os derrotou em suas delírios. Sem qualquer hesitação, Kai declara o nome Profeta Cid. Por alguma razão, a palavra Cid a lembra de outras palavras como espada, portador de código, cemitério e o mais preocupante, reencarnação mundial. Kai quer que ela se aprofunde nessas palavras e pensamentos. No entanto, Vanessa afirma que a Imperatriz Sombria não precisa se preocupar com tais atrocidades. Ela vai direto ao ponto e ataca Kai. Inesperadamente para ela, Kai contra-ataca com sua arma e encurta a distância entre eles. Ele desfere um golpe fatal nela, mas ela substitui seu corpo por uma inclusão. Assim que isso acontece, ela o afasta com um simples feitiço de explosão. Vanessa percebe que a arma dele tem as mesmas propriedades do sopro de Drake. Ela conclui que também é de outro mundo. No entanto, ela não se importa o suficiente para conversar sobre o outro mundo. Ela lança um poderoso feitiço de fogo, abrindo um buraco nas paredes, mas Kai consegue evadir o ataque. Em seguida, ela lança um círculo mágico sob o chão, tornando impossível para ele desviar. O impacto do ataque faz todo o palácio tremer, preocupando Rin. Ela aceita que ele morrerá com o ataque. No entanto, a espada de Kyle Cid salva sua vida mais uma vez. Vanessa está realmente interessada em sua espada. Mas antes que ele pudesse responder, Rin apareceu na cena e a atacou. Logo depois, o estranho portal do cemitério apareceu. Dele, a criatura misteriosa chega, afirmando que Vanessa está mostrando uma flutuação inesperada devido à palavra tabu Cid. Ela segura Vanessa e conclui que a inclusão é de Last Riser. Neste ponto, ela entende o que está acontecendo aqui. No entanto, Rasterizer B afirma que ela é uma ameaça a este mundo e deve ser eliminada. Ela executa o código 0, assim como fez com Rin. Enquanto o corpo de Vanessa se deteriora, ela ativa sua magia oculta, aumentando sua força. Ela pergunta se um mero cão de Alfreia ousa pensar que pode matar a Imperatriz Sombria.
Ela lança um feitiço a queima-roupa, que destrói tudo fora do palácio também. Kai não consegue acreditar que Rin estava lutando contra este monstro antes de vir para este mundo. No entanto, ela afirma que Vanessa não era tão forte assim no mundo real. Ela é tão forte que suas pernas estão tremendo de medo. Após lidar com as intervenções inesperadas, ela diz a Kai que a batalha deles continuará. Após surgir de um portal, Sasturbarbe observa uma estranha flutuação vindo de Vanessa. Eu apostaria que é de seus atributos balançando para a esquerda e para a direita. Ela inicia o processo de extermínio, ativando o código 0. Um estranho tipo de magia começa a apagar partes dela. Naturalmente, a heroína dos demônios não obteve o título numa competição de bebida. Ela aumenta seus atributos e tamanho de busto para lançar um feitiço de nível calamidade para fritar seu cérebro. Hasturbarbe sabe que Vanessa está no modo de cozimento, então ela recua por enquanto. Kai não consegue acreditar nos próprios olhos mais ainda. Ele não consegue entender como diabos Rin estava lutando contra ela no mundo real deles. Rin esclarece que Vanessa é muito pior. Quer dizer, claro, ela era forte no mundo deles, mas isso é algo além do esperado. Todo aquele "eu sou a mais forte" se esvai, enquanto suas pernas começam a tremer. Enquanto isso, a senhora demônio súcubo cura suas feridas. Ela quer se concentrar em se livrar dos fracos à sua frente. Ela desce ao chão e contrai suas asas para preparar um golpe digno da heroína da humanidade. Chocante para quase todos, Rin age antes de qualquer um. Ela a segura pela cintura, não para agir de forma atrevida e satisfazer seu fetiche, mas para lançar uma prisão de sombras, uma barreira da raça espiritual. Ela diz a Kai para fugir porque Vanessa está cozinhando. Infelizmente, ela esclarece que uma barreira fraca da raça espiritual não vai detê-la. Ela libera seu poder mágico em todas as direções para explodir as barreiras. Como resultado, Rin é arremessada. Apesar de seus avisos a Kai, ele salta para o ataque com a mente nublada pela raiva. Naquele momento, Vanessa o chama de estorvo e lança um feitiço de inferno a queima-roupa. O impacto o arremessa contra a parede mais próxima. Vendo a vida esvair-se de suas mãos, Rin grita o nome dele, esperando que seu coração volte a bater. Vanessa arranca o curativo, dando a notícia de que ele se foi. No entanto, Rin não quer acreditar. Avançando, ela quer saber sobre o próximo passo dela. Ela buscará vingança tolamente ou tentará escapar sozinha. Enquanto ela se levanta em silêncio, Vanessa assume que Rin até perdeu a vontade de responder. No entanto, sem que ela soubesse, Rin se levanta com raiva. Uma aura escura envolve seu corpo, deixando-a confusa. Até suas feridas milagrosamente se curam sem deixar vestígios. Rin afirma que nunca a perdoará por matar Kai. Ela repete essa frase várias e várias vezes, transformando-se numa criatura feita das 5 raças combinadas. Naturalmente, nem mesmo Vanessa consegue compreender as origens de sua aparência caótica. Ela pede para que ela dê ao herói um tutorial como nos outros animes, mas Rin rudemente manda-a calar a boca e ataca. O soco dela por um momento a faz ver a cova. Ela questiona sua verdadeira natureza. No entanto, Rin continua atacando sem qualquer imprudência. Ela empurra Vanessa alguns passos para trás com a voz de Goku. Infelizmente isso não dura muito, pois ela simplesmente bloqueia o soco dela. Enquanto as duas estão num impasse, Vanessa se aproveita da psicologia para traumatizar Rin. Ela afirma que usar essa forma antes na batalha teria permitido a Kai escapar. No entanto, ela tinha medo de mostrar a ele seu verdadeiro eu. Ela temia ser chamada de monstro pela única pessoa que amava. Tecnicamente, ela é quem o matou, não Vanessa. Rin já sabia disso, mas percebe que o arrependimento não o trará de volta. Ainda assim, ela pode fazê-la morrer com ela. Ela entrelaça as mãos com ela, recitando um forte feitiço de maldição. Sua força vital invade o corpo de Vanessa para transbordar o copo. Ela afirma que cada gota de sangue que escorre delas reduz suas expectativas de vida. Nenhum feitiço em seu arsenal pode contra-atacar o feitiço de Rin. Tudo o que ela pode fazer é chamá-la de nomes como abominação e coisas. De repente, todo o poder mágico de Rin se esgota num instante, fazendo-a cair de joelhos. Obviamente, ela não consegue entender por que o ato suicida falhou. Vanessa lembra que mesmo a magia amaldiçoada depende de seus poderes mágicos, sendo essa a razão pela qual ela perdeu.
Como este é o ninho principal dos demônios, ela já havia preparado contramedidas para as outras 3 raças, excluindo os humanos. Um Rex de longo alcance que transfere poder mágico das outras raças para o corpo dela. No entanto, os efeitos no corpo de Rin foram triplos por causa de seu sangue misto. Honestamente, ela realmente não entende por que uma criatura como ela nasceu neste mundo. Ainda assim, ela fará o favor de eliminá-la. No final, Rin pede desculpas a Kai por tê-lo falhado, mas ela afirma ter tentado fazer o seu melhor. Dito isso, Vanessa lança um feitiço de fogo para acabar com a vida dela. Enquanto a fumaça se dissipa, ambas as garotas ficam sem palavras. Kai bloqueia os ataques, salvando Rin, e diz que não há necessidade de se desculpar. Ele afirma que as lutas deles até agora teriam ido para o inferno se ela não tivesse intervindo para lutar. Ele estava inconsciente todo esse tempo devido ao ataque anterior. Ela pergunta se isso é um sonho, mas o calor do corpo dele alivia suas preocupações. Enquanto isso, Vanessa quer saber como ele sobreviveu ao ataque anterior. Ela afirma que humanos não podem sobreviver a uma explosão de curto alcance. Naturalmente, Kai usou o portador de código de Cid no último momento para reduzir o dano do ataque. No entanto, ele saca sua espada contra Vanessa porque as responsabilidades em seus ombros são vastas. Mas ela está furiosa que um humano ouse enfrentá-la com essa atitude. Ela afirma que ele teve sorte de sobreviver a 2 golpes da explosão. Ele é um inseto que mal se levanta enquanto Rin estava lutando contra ela. Kai concorda com as declarações dela, afirmando que essa é exatamente a razão pela qual ele não pode parar de lutar. Rin e os outros lutaram com suas vidas em jogo apenas para que pudessem trocar espadas. O mínimo que ele pode fazer por eles é mostrar a ela sua determinação. Vanessa ri, imaginando que coisas novas Kai lhe mostrará. Ela conhece a mente humana muito bem. Todos eles proclamam exibir a vontade, o potencial e o futuro da humanidade. Mas no final, eram todos da boca para fora. A soberana espiritual Rikugin Kyoko, o senhor do céu Elfria e o rei Presa Hat são todos incômodos. No entanto, ela os respeita como líderes de seus clãs com força absoluta. Mas os humanos não têm herói. Ela pergunta a Kai se ele está aqui para se anunciar como um. Ele não está interessado em títulos, apenas em seios. Ainda assim, ele responderá de bom grado à primeira pergunta dela. Kai pretende mostrar a ela o espírito deles. Neste mundo onde não há profeta que lute pelos humanos, ele pegará a espada e lutará como representante dos humanos. Vanessa não sabe o que ele pode fazer, mas por que não lhes dar uma chance? Ela lança o planeta do diabo, um meteoro vindo de cima. Kai pede ao portador de código para responder à altura. Ele libera múltiplos ataques de corte para destruir a magia. Vanessa fica impressionada com sua capacidade de anular a magia dela. No entanto, ela revela mais cartas na manga, um poderoso feitiço de área ampla para atacar os dois. Naquele momento, Kai sinaliza para sua equipe apagar as luzes, limitando a visão de Vanessa. Ela percebe que os humanos não têm poder mágico, tornando-os impossíveis de detectar no escuro. Ela ataca ao ver o brilho do portador de código. Infelizmente, Kai deu sua espada a Rin para servir de distração. Por outro lado, ele se esgueira por trás dela em preparação para o ataque final. Ele tem praticado por 10 anos para este exato momento. Rin joga o portador de código nele, permitindo-lhe desferir um golpe enganoso. Antes que o golpe acerte, Vanessa percebe sua derrota. Ela voluntariamente devolve a capital real aos humanos. De repente, seu corpo começa a se quebrar devido ao efeito do portador de código. Não só isso, mas as amarras em suas memórias também são quebradas. Ela se lembra de Cid, o profeta, como se fosse ontem. Ela não consegue acreditar que errou tão feio. Além disso, ela também sabe algo sobre a reencarnação mundial. Ela se lembra que o maldito Cid estava falando sobre esse fenômeno na última aula. Kai quer saber a verdade sobre tudo, principalmente porque Cid estava mandando mensagens privadas para ela. Ela afirma que o mundo foi reescrito. Cid chamou esse fenômeno de reencarnação mundial. Ele não consegue acreditar que Cid previu que algo assim aconteceria. Vanessa explica que um dos 3 heróis reencarnou o mundo inteiro, alterando sua história a seu favor. Cid não apenas previu tudo o que aconteceria, ele até entregou sua espada a Vanessa para que ela a protegesse. Na verdade, foi ela quem se escondeu no cemitério para se preparar para o que viria a seguir. Ela afirma que o detentor do código é a única maneira de corrigir as alterações neste novo mundo.
Embora Kai ainda não entenda como Cid pode confiar sua espada à heroína dos demônios, ele menciona os registros da luta deles durante a Grande Guerra das 5 Raças. Vanessa afirma que esses registros são verdadeiros, mas há uma parte da história que foi escondida deles. Essa história é chamada de Código Proibido, também conhecido como Código Zero. É uma magia problemática mantida em segredo das massas. Antes de virar pó, ela os elogia por usarem a escuridão a seu favor, e por terem a coragem de lutar contra ela sem a espada de Cid. Ela finalmente entende o espírito humano e está frustrada pra caramba com essa perda. No entanto, dar desculpas é um hábito de perdedores. Ela promete fazer amor com ele na próxima vez que se encontrarem e desaparece em pó. Algum tempo depois, os relatórios tranquilos chegam ao exército rebelde em todo o mundo, dizendo que Jian retomou com sucesso a capital real, dando aos humanos algo para celebrar. Todos os membros dormem como bebês para se recuperar da fadiga da batalha. Por outro lado, Kai está preocupado em descobrir a verdade por trás do mundo falso. Por enquanto, tudo o que sabem é que algo aconteceu e eles são os únicos que não foram afetados por isso. Rin menciona que este mundo é muito mais assustador do que o anterior. Momentos depois, Jian chega ao telhado com Phelan. Antes de tudo, ela agradece a Kai e Rin em nome de todo o exército rebelde por derrotarem Vanessa. Além disso, ela planeja deixar a reconstrução da cidade para os velhos burocratas nos escritórios. Enquanto isso, eles estão planejando reunir forças das 4 principais regiões que foram capturadas por cada raça para uma operação em grande escala. Ela espera que Kai e Rin lhes prestem sua ajuda mais uma vez. Kai naturalmente concorda com o pedido dela, pois seus objetivos estão alinhados. De todas as pessoas, Rin se vê correndo de algo misterioso em uma área cheia de torres brancas. A área é semelhante aos cemitérios de demônios, mas a única diferença é um homem vestido todo de preto. Ele lhes diz para segui-lo para um lugar longe da ameaça. Em meio à fuga, o homem diz algo, mas Rin acorda com o barulho antes de ouvir a parte importante. Ashran expressa sua opinião de que lutar com os demônios foi uma tentativa de suicídio. De qualquer forma, eles venceram por milagres, mas agora precisam correr um risco maior e visitar a Federação. Tudo está planejado para matá-lo. Saki diz a ele para parar de reclamar como um pirralho mimado e se conformar. Ela os lembra que a Federação solicitou pessoalmente a assistência de seu esquadrão para a grande missão. Este é o ponto de virada da guerra, onde Jian está na frente, liderando todos para fora da Idade das Trevas. Eles não podem simplesmente abandonar seu dever só porque ele não está com vontade de ir. No meio de suas bobagens, Kai espera que a capital real seja reconstruída antes que eles voltem. Saki aprecia o otimismo, mas o lembra de que os demônios podem atacar o lugar a qualquer momento. Isso lembra do dia em que os demônios chegaram à capital real, 5 dias depois que Vanessa foi derrotada. Rin e Kai estavam relaxando no chão, observando as pessoas reconstruírem a capital real com paixão. De repente, ela sentiu uma poderosa presença demoníaca por perto. Eles correram para o topo do castelo, mas a presença desapareceu de repente. Assim que Kai está prestes a baixar a guarda, Rin o avisa que há uma armadilha para eles. De repente, um demônio lança uma barreira ao redor de todo o castelo com pouco esforço. Kai não consegue acreditar que eles caíram na armadilha mais uma vez. Naquele momento, Heinrich relaxa suas asas e postura, surpresa ao ver os humanos que derrubaram sua querida irmã mais velha, Vanessa. Kai recua em choque com o cenário, mas seus reflexos são de primeira. Ele rapidamente saca sua arma e ativa o detentor do código para contra-atacar o feitiço dela. Apesar de cortar o ataque dela em nada, Rinmur não se abala com sua demonstração. Ela se esgueira por trás dele para explodir sua cabeça. No entanto, Rin aperta firmemente a mão dela antes que possa tocá-lo. Ela deixa claro que Rinmur não pode tocá-lo a todo custo. Dito isso, ela se liberta de seu aperto e retorna ao seu lugar original ao lado dos outros 2 demônios. Kai não consegue entender suas intenções. Ela afirma que eles queriam encontrá-lo e dizer olá. Ela se apresenta como outra súcubo relacionada a Vanessa. Kai aumenta sua guarda, pois a pressão dela é quase igual à de Vanessa. Em sua cidade natal, ela ouviu um boato de que Vanessa havia sido derrotada. E o que é surpreendente é que os humanos foram os únicos a realizar a tarefa. Ainda assim, parece a ela que eles conseguiram derrotar Vanessa com uma série de milagres. Foi como apostar 1 milhão no vermelho e ganhar. No entanto,
Os três podem retomar a capital real sem suar a camisa, mas ela não quer agir com pressa. O verdadeiro motivo de sua visita é propor uma trégua. Não é todo dia que se torna líder da raça demoníaca, e ainda por cima, tudo graças a um humano insignificante. Ela o deixará ter a capital real se seus outros territórios não forem perturbados. Em vez de lutar contra eles, podem arrumar briga com as outras 3 raças. Kai percebe que ela quer que as 4 raças lutem entre si. Ele entende a linguagem das súcubus. No entanto, sua patente não lhe permite tomar a decisão sem Jean. Antes de voar dali, ela avisa Kai para ficar atento a Alfreia, o Senhor dos Céus e o Herói dos Celestiais. Segundo ela, ele tem agido muito estranho ultimamente. No presente, Kai sugere que Esran se concentre na missão à frente. A reconstrução da capital real não é mais problema deles. A missão deles é cooperar com um exército rebelde na Federação e retomar o território dos Celestiais. Saki confirma se os Celestiais são uma raça aliada com elfos, anões, fadas e anjos. Kai afirma que os Celestiais são uma raça covarde, mais astuta que os humanos. Eles desenvolvem ferramentas mágicas para lutar e aumentar sua força. Se os humanos consideram demônios monstros, então os Celestiais podem ser considerados humanos aprimorados. No meio da conversa, Jean anuncia que eles descansarão em uma instalação não muito longe de sua localização. Ela não foi mantida por anos, mas um descanso adequado ainda pode ser possível. Enquanto isso, Rin desfruta pacificamente de seu espaço para as pernas sem ninguém atrás. No entanto, sua diversão termina quando ela sente uma presença por perto. Ela entra em pânico e lhes diz para abrir a janela. Kai segue sua instrução, abrindo o teto do veículo apenas para encontrar um dragão maldito os observando. Ele relata a situação imediatamente a Jean, que repassa sua mensagem adiante. Cada membro de cada carro equipa suas armas e atira no dragão. Naturalmente, nenhuma de suas balas consegue perfurar as escamas de dragão. É uma regra de ferro dos animes de fantasia. Ichi, o dragão, desce do céu e golpeia com a cauda para derrubar alguns carros. No final, Rin é forçada a usar sua magia de raio enquanto Kai a cobre com uma bala de choque. Eles agem como se fosse um combo poderoso que realmente frita bem o dragão. No fim, o dragão sente perigo vindo deles e escapa antes de ser espancado pelo protagonista. Eventualmente, depois de lidar com a ameaça repentina, Jean ordena que todos parem os carros. Eles devem resgatar os homens presos nos carros arremessados pelo dragão. Horas depois, eles chegam ao acampamento onde Rin e Kai ficam na maior barraca. Ele se sente mal por ocupar tanto espaço para os dois. Além disso, ele menciona que há uma área de barracas para soldados femininas, mas Rin não quer deixar Kai. Ele sabe que ela ficaria muito ansiosa para ficar com elas. Depois de alguns minutos, Jean e Phelan entram na barraca. Ela revela que esta barraca é para os oficiais comandantes, enquanto Kai e Rin são apenas seus guarda-costas para garantir que as pessoas não desconfiem deles. Antes de encerrar a noite, Phelan o leva para uma rápida conversa de mulher para homem, se é que isso existe. Ela ficará de guarda fora da barraca, caso contrário, as pessoas podem suspeitar do gênero de Jean. Enquanto isso, ele ficará de guarda lá dentro. Ela o lembra que Jean vai tirar sua armadura. Enquanto ela fala, Kai escuta em silêncio, sem fazer um movimento, esperando que ela vá direto ao ponto. Phelan menciona que Jean estará com suas roupas leves, e assim, ela não quer que ele tenha más ideias. Quando o interrogatório termina, ele entra na barraca apenas para encontrar Jean recebendo uma massagem nas costas de Rin. Tudo vai bem até que ela começa a gemer durante o processo. Kai levanta sua preocupação sobre encontrar um dragão batedor na fronteira da Fundação Erza. Ele teme que possa ter vindo para observar a capital real e lançar um ataque. Jean assegura de que a capital real está bem protegida e assim eles não perderão. Além disso, pensar nisso será apenas uma perda de tempo e energia. Assim que estão prestes a ir para a cama, Jean o avisa sobre seu hábito de se jogar e chutar. Mas é mais como um hábito de abraçar e beijar, se me perguntarem. Na manhã seguinte, a caminho da Baixa Federação, Saki menciona que suas armas são mais eficazes em celestiais do que em demônios. No entanto, Kai a aconselha-o a respirar antes de atirar, porque celestiais e humanos se parecem. Pela manhã, eles finalmente chegam à capital e recebem uma calorosa recepção.
O conselheiro Zefim e os outros soldados estão emocionados em ver os heróis que derrotaram o herói demônio e retomaram a capital real. Jean também os agradeceu pela inesperadamente calorosa recepção. Com isso, Zefim volta seus olhos para Phelan, com quem ele já estava familiarizado. Ele nunca pensou que ambos viveriam tempo suficiente para se reunir no campo de batalha. No entanto, Phelan pensa que ainda é muito jovem para considerar essa possibilidade. Além das formalidades, Jean pede ao conselheiro que os apresente ao comandante Dedan. A caminho de seu escritório, ele pergunta a Phelan se ela tem alguma informação sobre ele. Ela sabe que ele é um descendente da família real anterior que gosta de se referir a si mesmo como o Imperador. Ela afirma que ele é um idiota egocêntrico que vê Jean como sua competição. Fora do escritório, o comandante assistente Kiberi os cumprimenta e os escolta para dentro. Inesperadamente, o Imperador supera em muito os elogios que Phelan lhe deu. Ele é mais estúpido do que todos imaginavam. Dante os provoca por estarem atrasados, desconsiderando o ataque do dragão ao seu pelotão como uma mera desculpa. Ainda assim, Jean não fica furiosa por causa de seu comportamento. Ela o aconselha a agir como um líder melhor se ele deseja ganhar glória e honra de seu povo. Mais tarde, na reunião do grupo, Zeph informa que os territórios celestiais são compostos por 4 grandes áreas, cada uma pertencente a uma raça específica. O problema é que eles não sabem onde o herói celestial reside. Jean rapidamente se oferece para liderar a equipe de busca pelo herói. Dante a chama de estúpida por ser uma general na linha de frente. No entanto, Jean está apenas colocando sua vida nas mãos de seu povo, impressionando cada soldado presente na reunião. Tarde da noite, Ezran delira com a beleza da comandante assistente, mas Rin é presumida estar perdida em pensamentos desde a manhã. Kai nota seu estado, mas ela guarda os detalhes para si. Para ganhar a confiança do exército rebelde, Jean passa a manhã seguinte mapeando a floresta élfica. Ela retorna apenas para relatar sua viagem bem-sucedida a Zefim. Por outro lado, Phelan está super irritada porque Jean está agindo de forma imprudente. Ela planeja dar-lhe uma bronca à noite nos aposentos privados. Ela compartilha os resultados de sua primeira expedição na próxima reunião de estratégia, criando ainda mais admiração nos soldados. No entanto, Dante e Kiberi não comparecem à reunião. Nos corredores, Rin pergunta estranhamente sobre ela, mas Kai diz que ela não virá. Outra reunião acontece logo após a primeira, mas Dante não aparece novamente. Ele está furioso porque um jovem imprudente como Jean o está ofuscando a cada passo. Kiberi o convence a invadir secretamente a floresta élfica e capturar o inimigo. Zefim quer contar a Jean sobre seus planos, mas Dante o manda calar a boca. Por outro lado, Alfreya sucumbe ao plano de Rasterizer e pensa que raças inferiores como humanos, elfos e fadas deveriam ser exterminadas deste mundo. Com o herói dos celestiais sob o misterioso Rasterizer, Alfreya, o Senhor dos Céus, acredita que eliminar as outras raças celestiais é o melhor curso de ação. A grande anciã dos elfos e sua assistente não conseguem nem piscar antes que ele lance um feitiço mortal contra ela. O feitiço atinge instantaneamente a grande anciã. No entanto, o impacto faz Ryoru cair da plataforma. Chocada com o incidente, ela não consegue estabilizar seu poder mágico para parar a queda, fazendo-a cair com força e desmaiar por dias. Depois de acordar, Deus sabe quantos dias depois, Ryoru leva alguns minutos para se lembrar do que está acontecendo. Alguns elfos escondidos a informam que ela está dormindo há dias. Eles estão gratos por ela estar de volta. Ainda assim, os elfos querem saber o paradeiro da grande anciã. Sem dizer muito, ela ordena aos elfos que reúnam a todos, as fadas e até os anões. A única casa dos elfos começa a ficar cheia de rumores. Eles não conseguem acreditar que ela quer que os elfos respirem o mesmo ar que os anões. Além disso, eles não sabem o que fazer com os humanos recém-capturados. Ela pensa sobre isso para os humanos, quando de repente, uma ideia brilhante lhe ocorre. Por outro lado, Jean, Phelan, Kai, Rin, com 2 acompanhantes entram na floresta élfica. Eles estão preocupados com Dante e seu pelotão, que não os contataram nos últimos dias. Sabem que sua obsessão doentia por Jean o forçou a se aventurar na floresta élfica sem considerar os riscos. No entanto,
Kai acredita que sua comandante assistente pode ser a culpada. Ele explica que os elfos podem esconder suas orelhas longas, imitando humanos com facilidade. Ela pode ser uma espiã élfica, mantendo os humanos sob observação atenta. Ao ouvir isso, Jean conclui que pode haver mais espiões no exército rebelde. Assim que retornarem, Rin precisaria examinar todos de perto para garantir a segurança de cada um. Enquanto isso, ela sussurra em seus ouvidos que há um elfo por perto. Kai os informa sobre esse desenvolvimento, alegando que Rin passou por treinamento especial para sentir magia. Ser o homem que derrotou Vanessa o torna credível o suficiente para Jean e Phelan confiarem. Logo, eles encontram uma área cheia de armas do exército rebelde. Phelan explica que essa é provavelmente a área onde os humanos foram capturados. Embora Jean não consiga acreditar que seu pelotão cairia em uma armadilha óbvia montada diante de seus olhos, Kai direciona a atenção deles para as árvores acima. Revelando a verdadeira armadilha, ele leu sobre o hábito dos elfos de montar múltiplas armadilhas mágicas em um só lugar. As armadilhas são habilmente misturadas com a natureza, tornando difícil até para Jean localizá-las. Depois, Rin continua na direção do cheiro élfico. No entanto, seu caminho termina no meio do nada. Contudo, antes que percebam, um círculo mágico gigante os teletransporta para a entrada da floresta élfica. Ashran acidentalmente toca o gigante inexistente de Saki, levando-os a discutir em território inimigo. Antes que percebam, Jean fica irritada e manda-os calar a boca. Ela os considera tolos por fazerem barulho em território inimigo como em uma despedida de solteiro. Kai explica que o círculo mágico gigante os teletransportou para a floresta élfica. De repente, uma pequena criatura chamada Silk sai correndo dos arbustos, perseguindo um inseto. Ela quer que o inseto seja sua melhor lembrança. Phelan nos informa que ela é uma grande fada, e assim todos devem ficar em guarda. Silk corre atrás do inseto, ignorando os humanos, até que as pernas longas de Ezran entram em seu caminho. Ela esbarra nele e perde o sentido de tudo. Ao se recompor, Silk o confunde com um elfo. Ela pergunta de que parte da floresta ele veio, mas segundos depois, ela percebe que Ezra não tem magia em seu corpo. Ele revela que nenhum deles é escravo. Eles são apenas humanos sem graça e sem magia. Imediatamente Silk fica com medo deles, forçando-a a lançar magia de vento e escapar. Eles acham estranho, mas a aparência fofa de Silk dificilmente representa algum perigo para eles. Depois de seguir a liderança de Rin, eles chegam à entrada da Vila Élfica. Os guardas sacam suas flechas, enquanto Kai e os outros se preparam para lançar um contra-ataque. Inesperadamente, a chamada comandante assistente chega à cena, dizendo-lhes para cessar fogo. Jean e os outros zombam de seu nome e título, revelando que sabem tudo sobre seu negócio de espionagem. No entanto, Kiberi lhes diz para chamá-la pelo nome. Deixando as formalidades de lado, Jean exige que ela liberte os reféns, incluindo Dante. Ela concorda em libertá-los apenas se os humanos lutarem contra os anjos em seu nome. Ela acredita que derrotar os anjos não será uma tarefa difícil para as pessoas que derrotaram a heroína demônio Vanessa. Kia se adianta perguntando sobre seus motivos para trair os anjos. No entanto, Kiberi afirma que os anjos os traíram primeiro. Sem revelar mais informações, ela os leva a Hyoru. Antes de se apresentar como a sacerdotisa do santuário, ela os lembra que esta é a primeira vez que humanos entram em sua vila. Eles não serão bem-vindos pelos cidadãos, mas ainda assim deve ser considerado uma honra. A julgar pela aparência deles, ela não acredita que foram eles que derrotaram Vanessa. No entanto, Jean os assegura de que seu pelotão venceu a luta contra o chefe. Em poucos segundos, Hyoru percebe que as roupas íntimas que ela está usando pertencem aos elfos. Jean explica que os humanos roubaram os itens mágicos dos demônios perto da fronteira da Federação Erza 10 anos atrás. Como não foram roubados diretamente dos elfos, ela decide deixar passar desta vez. Indo direto ao ponto, Hyoru quer formar um contrato com os humanos. Eles devem resgatar sua grande anciã, que está atualmente sendo mantida por Alfreya. Ela explica que houve um tempo em que Alfreya era uma alma gentil. No entanto, agora, ele de repente queria que as outras raças servissem sob ele como escravos. Ela e a grande anciã foram resolver as coisas com ele, mas ele não ouviu suas palavras. Apesar de Kai entender as posições delicadas dos elfos, eles temem que isso possa ser uma emboscada dos elfos e dos anjos. Surpreendentemente, Kiberi oferece sua vida como garantia para a causa.
No entanto, Phylan não acredita que a vida dela tenha algum significado comparada à dos 6. Ela força Hyoru a acompanhá-los na missão, e se as coisas derem errado, a vida dela será tirada imediatamente. Obviamente, Kiberi objeta a essa ideia, mas Hyoru a lembra que foram os elfos que perderam sua grande anciã. Enquanto isso, os anões e as fadas estão fortes como sempre. Se eles não apressarem isso, podem enfrentar uma guerra civil. Não podem lutar entre si quando o herói dos Celestiais está atrás de suas cabeças. Naquele momento, Phylan aceita a vida dela como garantia para a missão. Hyoru então ordena às fadas e aos anões escondidos nas árvores que ouçam suas ordens e recuem. Eles estão proibidos de agir até que ela retorne. Dito isso, ela pede a Silk para preparar um lugar para o convidado se sentar, pois os detalhes levarão um tempo. Depois de passar o dia inteiro com os elfos, Rin dorme como um bebê. No entanto, Kai se força a permanecer acordado para proteger a todos. De repente, Hyaru chega ao local, buscando algumas respostas. Primeiro, ela não entende por que os humanos tentam ficar acordados se precisam acender uma fogueira. Ela promete que nenhum dos cidadãos da floresta fará nada contra eles até o contrato terminar. Isso permite que Kai respire fundo e relaxe um pouco. Hyoru também se senta, pronta para lhe fazer as perguntas. Ele pensa que ela quer os métodos que usaram para matar Vanessa. Contudo, a sacerdotisa do santuário conhece bem seus limites. Ainda assim, ela quer saber se o poder que ele usou para matar Vanessa será suficiente para o Senhor dos Céus, Alfreya. Neste ponto, Kai começa a perceber que essa não é apenas uma missão de resgate. Ela, na verdade, quer que ele lute contra Alfreya, removendo um obstáculo do caminho deles. Hiru lhe diz isso na cara. Eles enfrentarão Alfreya, não importa as medidas que todos tomem. Não há a menor chance de entrarem e escaparem do Palácio do Anjo sem que ele perceba. Após acordar com pouco descanso, a unidade de busca informa a base sobre seu status atual. Seguindo a elfa, eles chegam à árvore gigante, que também é uma entrada para o Palácio do Anjo. Ela ativa uma dupla estrutura de círculos mágicos, posicionada na base da árvore. Kai se pergunta se eles estavam preparados para a invasão humana. Contudo, Hyoru os insulta na hora, lembrando-os de que nenhuma das raças tem medo deles. Eles colocaram armadilhas tão elaboradas para demônios, bestas míticas e espíritos. Ele revela que os demônios pensavam o mesmo sobre os humanos. Essa é a razão pela qual concentraram a maior parte de sua força lutando contra as outras raças na fronteira. Ele acredita que a maioria dos anjos também está subestimando os humanos, e assim, a maior parte de suas forças estará na fronteira também. Neste ponto, Hyaru percebe que a vitória dele sobre os demônios não foi pura sorte. Ela os leva para cima usando um feitiço de teletransporte apenas para serem recebidos por um cheiro forte de chamas ardentes. Por alguma estranha razão, a maioria dos guardas da fortaleza está em chamas. Ela verifica os pulsos deles, revelando que nenhum está morto. Mas ainda assim, eles não conseguem imaginar quem teria feito uma coisa dessas. Como não há tempo para se demorar, Hyoru continua a jornada até o topo do Palácio do Anjo. Fallen percebe que ter uma elfa ao lado deles os ajudou bastante. No entanto, seus ânimos festivos não duram muito, pois o anjo de guerra, Vicious, lança um feitiço alado contra eles, forçando-os a desviar no último segundo. O anjo da guerra sabia que os habitantes da Terra não ficariam em silêncio por muito tempo. Hiru não consegue acreditar que ela os despreza apenas por causa de suas asas. Contudo, ela não se importa com os sentimentos deles. Ela é um anjo que segue a vontade do Senhor dos Céus, Ulfreya. Os outros anjos também eram como os habitantes da Terra, desobedecendo às ordens do Supremo. E assim, Ulfreya pessoalmente cuidou da punição deles. Em breve, ele executará a grande anciã da Vila Élfica para fazer dela um exemplo. Isso forçará as outras raças a se curvarem diante da autoridade do Supremo. Phylan não espera o guia do chefe terminar e ataca antes de ficar entediado. Vicious se diverte com o fato de meros humanos terem a audácia de atacá-la de frente. Enquanto isso, Phylan diz a Jean e aos outros para continuarem, enquanto eles cuidam de Vicious. Ela não quer permitir que os outros escapem, mas o fogo constante de Ashran e Saki a mantém distraída. Ainda assim, no próximo andar, eles são atacados por um anjo gigante coberto de metal chamado Ráfalo. Por sorte, Rin consegue igualar sua força bruta, contra-atacando o golpe. Ela é forçada a ficar para trás enquanto o resto avança. Mesmo assim, Kai lhe diz para alcançá-los o mais rápido possível. Ráfalo a lamenta por ficar para trás e lutar batalhas sem esperança.
mas ela revela sua verdadeira identidade, planejando usar toda a sua força. No penúltimo andar, antes de chegar ao palácio, Hiru pede que esperem. Ela se aproxima de um pilar para desativar a barreira ao redor dele. Enquanto ela continua desativando todas as barreiras, Kai comenta a cena. Jean concorda com ele que o herói deveria ter tantas barreiras. Ela também se desculpa por fazê-los lutar contra Vanessa sozinhos. No entanto, desta vez ela também se juntará à luta. Eventualmente, eles chegam ao último andar, onde a grande anciã está cristalizada. Ao mesmo tempo, Lord Alfreya aparece do nada para proferir seu discurso, do qual ninguém realmente se importa. Ele pensa que apenas os anjos merecem desfrutar das bênçãos enviadas dos céus. Após entrarem no castelo do anjo, a maré da batalha muda completamente quando a anjo de guerra Vicious mete o nariz onde não é chamada. A primeira coisa que ela faz é queimar os insultos deles em pedaços, chamando Hiram de um ranho nojento. Além disso, ela quer dar um exemplo para os elfos e os humanos evitarem essas brigas mesquinhas no futuro. Mas antes que ela possa sequer brandir sua espada, Fling intervém com o duplo problema da presa do dragão dela. Ao ter uma ideia da força dela, ela diz a Jean e aos outros para continuarem sua jornada. No entanto, Vicious, a garota que nunca teve um choque de realidade, não consegue acreditar que humanos teriam a coragem de lutar contra anjos. Ao mesmo tempo, Rin consegue parar o ataque do Cabeça de Metal, permitindo que os outros avancem. No andar superior, Jean se desculpa por tê-lo deixado sozinho na batalha contra Vanessa. Contudo, desta vez, as coisas serão diferentes, pois Alfreya enfrentará a dupla mais forte da humanidade. Ao chegarem ao topo, Rhydon encontra a grande anciã presa em uma jaula feita de magia. Ela implora a Alfreya que mostre misericórdia, mas aquele psicopata está mais interessado em proferir sua dose de besteiras egoístas. Após clicar no botão pular, a batalha lá embaixo esquenta com Vicious no ataque. Com o tempo e múltiplas trocas, ela percebe que Phelan empunha uma arma das bestas míticas chamada Presa do Dragão. Ela ouviu dizer que seu poder irrompe ao impactar com outra arma mágica. Phelan fica impressionada com o conhecimento dela sobre itens mágicos, mas isso vem com o trabalho, já que os Celestiais são mestres na forja de armas. No entanto, Phelan não consegue entender por que seu senhor está impondo a escravidão sobre esses mesmos Celestiais, como todo vilão, em praticamente qualquer lugar. Vicious diz que os humanos não conseguem compreender o raciocínio deles. Por outro lado, ele não consegue acreditar que ela seria capaz de contra-atacar seus movimentos. No entanto, ela não só contra-ataca, como Rin ainda acerta um golpe nele. O Senhor Metais a elogia por perfurar sua armadura divina, mas ela sabe que é pura bobagem. Na realidade, ele não se abala com os ataques dela, mas isso não é novidade, já que os anjos adoram seu complexo de superioridade. Essa é a razão pela qual eles desprezam até mesmo os elfos, fadas e anões. Neste ponto, ele se interessa pelas origens dela. Ela responde com a verdade, revelando que suas origens são desconhecidas. Além disso, ela não quer saber até que Kai permaneça ao lado dela. De volta ao andar superior, Eufreia, o juiz, júri e carrasco declaram um veredito para a grande anciã. Hiram tem flashbacks da época em que Eufreia era o mais gentil de todos. Agora ela afirma que ele não é apto para liderar os Celestiais. Ainda assim, ninguém dá ouvidos a um personagem secundário e assim ele decide se livrar do inseto. Sem saber se o Code Holder pode parar seu ataque ou não, Kai intervém para salvar a vida dela enquanto reza para que isso funcione, e a aposta inesperadamente dá certo. Deixando Alfreya se perguntando quem é esse cara, ele pergunta se ele tem algum teste de DNA para provar que seus pais eram seus pais. Honestamente, ele pensa que ele é um elfo disfarçado. No entanto, Kai afirma que é um humano. Isso confunde Alfreya a um ponto que os 72 gêneros falharam em alcançar. Naturalmente, ele pergunta por que Kai salvou uma elfa, de todas as coisas. Sendo direto ao ponto, Kai revela que a vida de Hiram é preciosa para os elfos. Se ela se machucar, então o clã inteiro os manteria em preconceito, embora as orelhas longas e seus atributos já teriam sido motivo suficiente para mim. No entanto, Alfreya não concorda com a lógica dele. Aos seus olhos, a vida dele e a vida da elfa insignificante não são importantes, mas um erro de cálculo em seus planos os teria reduzido a cinzas.
Apesar disso, ele reconhece que sua espada é algo extraordinário. Kai não deixa a chance de se gabar escapar, e revela que a Imperatriz Demônio das Trevas Vanessa e sua magia foram inúteis contra sua espada. Não só isso, sua espada carrega o potencial de desafiá-lo, o chamado ser mais poderoso dos céus. Após processar essa informação, Alfreia ri alto da demônio imunda. Ele não consegue acreditar que ela foi derrotada por um mero humano. Mas Kai expressa sua dúvida, o que o faz perceber que ele também tem um problema de ego por ser o protagonista. Kai afirma que Vanessa era muito melhor que ele. Pelo menos ela não tentou executar seus próprios subordinados. Não importa o que ele diga, Alfreia se recusa a aceitar seus erros, alegando que ele decide quem vive e quem é um desperdício de oxigênio. Mais uma vez, ele se destaca como o mais brilhante de todos os seres, um vilão básico, mas Jean se recusa a ouvir suas bobagens. Ela ataca com seu golpe élfico, estilhaçando todas as defesas dele e tirando o primeiro sangue. Com isso, ele perde a calma e parte para a ofensiva. Usando um item mágico, ele invoca um relâmpago celestial. No entanto, as vestes élficas sob sua armadura salvam Jean de grandes danos. Alfreia destaca os contratempos de usar tecnologia élfica com mana zero. Kai fica preocupado com a segurança dela, mas ela o dispensa, dizendo que conversarão depois da batalha. À medida que os ataques continuam, até Rayron começa a lutar contra eles. Ela salva todos de múltiplos raios usando sua própria magia. Estar em dívida com um humano é pior do que morrer pelas mãos de Alfreia. Kai menciona que ter 4 contra 1 seria chances muito melhores, e então ela corre para salvar a grande anciã do caixão. Alfreia a ataca rapidamente, mas o feitiço que ela lançou antes recebe o golpe em vez dela. Infelizmente, ela não consegue romper o caixão nem mesmo com seu tesouro élfico. Naquele momento, ela percebe que um caixão capaz de conter a grande anciã, que só perde para o grande herói, não pode ser quebrado. No entanto, tudo isso não faz sentido, mesmo que seja Ulfriar. Usar múltiplos itens mágicos deve ter suas consequências. Contudo, por alguma estranha razão, ele não está mostrando sinais de fadiga ou perda de poder mágico. Ela se pergunta se esse novo poder dele é a razão para a mudança repentina em sua atitude. Inesperadamente, ele afirma que sua mudança não foi repentina. Ele apenas conseguiu um novo subordinado para acompanhá-lo. Nesse momento, Last Riser sai do portal e se posiciona ao lado dele, chocando a todos. Nos andares inferiores, o Anjo de Metal e Rin se enfrentam, trocando golpes punho a punho. Apesar de temer seus golpes, ela pensa que ele está contendo seu poder. Ao ouvir isso, ele fica sério e a ataca com gravidade, sujando uma de suas asas. Rin imediatamente fica furiosa por causa de suas asas. Ela desencadeia um poderoso ataque mágico composto de elementos físicos e mágicos, nocauteando-o completamente. Ao mesmo tempo, Phelan também mantém Vicious à distância. Eles continuam trocando espadas com Ashran e Sak no apoio. Enquanto mantém a atenção dela para si, ela os ordena a mirar nas asas dela. No entanto, nenhum dos tiros acerta o alvo devido à manobrabilidade de Vicious. As coisas mudam quando eles lançam uma bomba de fumaça na área, permitindo que Phelan aproveite a chance e ataque suas asas. Ela revela que a fonte de poder e a fraqueza de um anjo são suas asas. Vicious não consegue acreditar que humanos teriam essa informação, mas Phelan lhe diz que um homem, alegando ser de outro mundo, lhes contou tudo. De volta ao lado de Rin, o anjo tira sua máscara e a permite passar. Inesperadamente, desde o dia em que Alfreia mudou, Vicious tem esperado por este dia. Mesmo que as coisas tenham ido longe demais, Vicious quer se desculpar com suas amigas, a grande anciã e Rayron. Ela aceita seu destino de ser morta, mas Phelan se recusa a agir. Ela sabe que o anjo não chocaria espadas com ela e voaria para manter sua vantagem. No entanto, estava claro que Vicious estava se contendo o tempo todo. Ela lhe dá uma chance de se desculpar cara a cara, apenas se ela os levar consigo. No andar superior, Alfreya ordena a Last Riser que ataque os humanos sem saber no que ele se meteu. A onda de choque lança Jean para fora do limite, mas Rin se manifesta para pegá-la no último instante, dando-lhe tempo suficiente para um tiro direto. Quando as coisas se acalmam, Kai pergunta se ele é o responsável pela reencarnação do mundo. Para sua surpresa, Alfreya nem sequer sabe a que o termo se refere, ao contrário de Vanessa. Isso o desconcerta, já que sua verdadeira missão é descobrir a verdade sobre este mundo falso e retornar ao original.
Após uma breve reflexão, Kai se pergunta se ele se lembra do nome Profeta Cid. Em segundos, o nome o lembra de algo. Ele profere algumas palavras sobre algo que Cid lhe deu. Logo, Lestrisor percebe que suas memórias do mundo original estão retornando, forçando-a a atacá-lo. Ela, ou seja lá o que for, reconhece a flutuação em seu cérebro causada pela palavra tabu, Cid. Assim como antes, ela inicia os protocolos do Código Zero para apagar esta versão defeituosa de Aelfried do mundo. Infelizmente, antes que ele pudesse entender a situação, o feitiço o desintegrou em nada, enquanto os outros permaneceram imóveis. Com isso, Lestrisor se retira com um dispositivo de salto mágico. No entanto, seus problemas não terminam, pois um avatar do herói dos Celestiais com asas negras aparece do nada. Ele é exatamente como a Lestrisor, sem emoções ou qualquer coisa. Além disso, a coisa obtém acesso às suas memórias, o que aumenta seu poder a um nível extremo. Apenas uma mera onda de choque de seu grito é suficiente para sobrecarregar a todos. Em certo ponto, Kai reconhece essa pressão da época em que estava sendo transportado para este mundo. Ele percebe que este não é outro mundo, mas que a Lestrisor de alguma forma sobrescreveu o antigo. E agora eles fizeram a mesma coisa com um dos 4 heróis. Além disso, ele só se lembra da parte sobre seus desejos arrogantes, tornando-se um anjo sem coração. Ele lança magia sem usar um item, algo que é desprezado pelos Celestiais. No entanto, o poder de seus ataques supera o de um item mágico. Rin tenta bloqueá-lo, mas eventualmente seu escudo é estilhaçado, nocauteando-a e a Jan. Sendo uma das Celestiais, Rhydon não consegue acreditar que ele acabou de usar magia sem seus itens. Apesar de tudo, ela ainda tenta usar o velho e bom toque no Jutsu, lembrando-o de que ele está apenas desgastando sua vida. Além disso, não usar itens mágicos é algo de que se envergonhar. Irritada, Rhydon usa suas 7 princesas guardiãs para atacar, mas elas são feitas em pedaços. Alfreya leva o conselho dela em consideração e usa sua espada para cortar os ataques dela e desferir um golpe fatal. Por fim, Kai perde a calma e trava a espada com ele. Ele diz a Ulfria que em algum lugar profundo, ela esperava por seu retorno. Ele desconsidera os sentimentos dela como nada além de risíveis e irritantes. Kai afirma que teria entendido se o herói à sua frente fosse o mesmo que Heiron respeitava. No entanto, Alfreya explica que não tem tempo para essas bobagens de fracotes. Os dois eventualmente encerram um impasse e Kai percebe que ele não é o verdadeiro herói celestial. Ele é apenas uma serva falsa com a magia estranha de Lestrisor. Enquanto trocam palavras, Rhydon e Jan recuperam parte de sua consciência. Ela fica maravilhada com a escolha de palavras dele e com o cuidado com seus sentimentos, mas sua impotência a impede de fazer qualquer coisa, a não ser depender da força dele. Ao mesmo tempo, Rin também chama seu nome, mesmo estando inconsciente. Com Rin inconsciente no chão, a única coisa que Jan e Heiron conseguiram fazer é observar e ouvir os heróis chocarem espadas um com o outro. O que mais as mulheres podem fazer em momentos críticos? Enquanto as espadas de Kai e Alfreya se travam, ele pergunta se sua espada pode se regenerar após quebrar em apenas segundos. Ele revela que as 7 princesas de Rhydon também funcionaram como um encanto. No entanto, a capacidade de sua espada de se regenerar em frações de segundo permitiu que ela rompesse as barreiras e desferisse um golpe fatal. Alfreya confirma sua suspeita, alegando que é obra do próprio céu. Esse pequeno arrogante pensa que Deus está do lado dele. Ele diz que seu poder é absoluto e não pode ser bloqueado por um mero item mágico. Finalmente, o impasse se desfaz quando Ulfria recua para carregar outro ataque. Durante esse tempo, ele reconhece que os Celestiais não precisam de itens mágicos ou objetos de segunda mão para destruí-lo. Ele quer que as raças inferiores o aceitem como o herói nomeado pelos céus. Eles deveriam apenas se tornar seus escravos e dar o dia por encerrado. No entanto, Kai sabe que os heróis de todas as raças deveriam proteger seu povo, mas sua declaração não passa de um apelo de uma raça inferior aos olhos de Alfreya. Ao ouvir isso, Kai decide mostrar-lhe o poder do espírito humano. Em pouco tempo, Jan fica preocupada com Kai. Ela pergunta a Rhydon se ele é o melhor espadachim. Ela concorda com ela, mas a luta é mais do que apenas esgrima. Segundos depois, ele lança o pesado golpe de espada, mas Kai consegue contra-atacá-lo. Ele continua parando 3 golpes consecutivos, o que o irrita o suficiente para jogar a espada fora.
No entanto, o arremesso não foi apenas um ataque de raiva, pois Jean percebe que Alfreya pretende destruir o próprio Palácio do Anjo. Neste ponto, Rhydon sabe que eles precisam trabalhar juntos se quiserem vencê-lo. Enquanto isso, Kai não dá um único segundo para que ele passe a ofensiva. Com incontáveis golpes de espada no escudo, Kai quebra o escudo e, além disso, fere Alfreya enquanto ele permanece imóvel. Naturalmente, seu ego sofre um grande golpe quando a chamada raça inferior tira o primeiro sangue. Imediatamente, Alfreya libera sua raiva, agarrando-o pelo pescoço, o que o faz perder o controle sobre o Coldholder. Enquanto sua atenção está focada em matar Kai, as garotas combinam seus itens mágicos para liberar todo o poder do arco longo de Jin. O golpe é tão poderoso que o choca e irrita, levando-o a libertar Kai. Ele entende perfeitamente que Alfreya está por um fio, e mais um ataque faria o serviço. Com o Coldholder fora de seu alcance, ele utiliza suas armas do mundo antigo para virá-lo de cabeça para baixo. Mas obviamente isso não é suficiente para fazer o serviço, e então ele desencadeia um poderoso ataque com liberação de gás para aumentar seu impacto, o que facilmente o nocauteia. Uma vez derrotado, um raio de luz e escuridão se dispersou de seu corpo, sinalizando que Alfreya havia retornado ao seu estado original. Ele não consegue acreditar que foi ele quem perdeu suas asas e caiu na terra. Só para ter certeza, Kai pergunta se ele realmente voltou ao normal. Rachel, no entanto, ignora os protocolos de segurança e avança rapidamente com uma expressão preocupada no rosto. Apesar dos sentimentos dela, Ofrearos lembra que o Palácio do Anjo vai desabar em breve. Ele diz a Reion que sua pena e amor são desperdiçados com ele, especialmente quando ele fez coisas horríveis aos outros celestiais. Ao mesmo tempo, a jaula que prendia a grande anciã desaparece no ar. Eufri quer que ela diga aos outros celestiais que tudo foi culpa dele. Ele assumirá a culpa, garantindo que os humanos e os elfos não recebam culpa desnecessária. Ao ver a condição dele, Kai percebe que a mesma coisa aconteceu com Vanessa na época de sua morte. Em pouco tempo, ele chama Kai, alegando ter recebido algo de Cid no cemitério. Suas palavras exatas foram: "Não, isso existe, mais ainda, era para existir." Essas foram as únicas palavras que ele lhe disse, o que o deixou confuso. Kai se pergunta sobre o que Cid estava falando, mas nem mesmo Alfreya, Senhor do Céu, pode ajudá-lo. Tudo o que ele pode dizer é que Cid parecia extremamente frustrado. Além disso, ele informa Kai sobre a razão por trás da reencarnação do mundo. A causa foi o ódio, e não um dos 4 heróis. Após reconhecê-lo como o herói dos humanos, Alfreya recorda o instante em que salvou Rhydon de ser morto. Ele acredita que foi nesse momento que o código tabu foi ativado, e assim, Last Riser surgiu no campo de batalha. Antes de virar pó, ele implora a Kai que elimine todo o ódio deste novo mundo. Em seguida, Kai e o restante da equipe descem ao castelo para se encontrar com os outros anjos sobreviventes. Primeiro, eles os informam sobre o destino de Alfreya, o que os leva a lamentar sua incapacidade de ajudá-lo. Kai então pergunta se ele iniciou a mudança após Last Riser surgir e se autodenominar seu subordinado. Quando os anjos confirmam sua suspeita, ele se pergunta por que seu subordinado o atacaria. Além disso, se o Last Riser atacaria Rin novamente, como fez no cemitério. Logo, eles retornam ao acampamento onde Rin permanece inconsciente por várias horas. Ela sonha com Last Riser a perseguindo e um homem todo de preto. Enquanto correm, o homem de preto pergunta se Last Riser está por trás de tudo. De repente, ela acorda em choque e abraça Kai com força. Ele lhe diz que ela esteve inconsciente por horas, o que o deixou muito preocupado. De repente, Jean, o grande elefante na sala, tosse para que eles notem sua presença. Ela comenta sarcasticamente que Rin não vê ninguém além de Kai. Com isso resolvido, ela os lembra que há muito a ser discutido. O primeiro item da agenda é: o que diabos é Rin? Após uma longa história, ela descobre que nem mesmo conhece sua própria origem. Parece que o flashback ainda não a atingiu. Apesar de tudo, Kai a assegura de que Rin está do lado da humanidade. Ela a teria queimado na fogueira inicialmente, mas sua atitude em relação a Rin mudou após a vitória sobre Vanessa. No início, Rin sentia que estar com Kai era tudo o que precisava, mas a aceitação de Jean a fez sentir-se bem.
Deixando as coisas chatas de lado, Kai expressa seu desejo de contar a verdade a Ashwin e Saki. Jian também não acha que seja uma má ideia, mas teme que essa revelação possa causar um alvoroço no exército rebelde. Por enquanto, ela quer manter isso em segredo, mas por motivos diplomáticos. Finalmente, todos chegam a um consenso e encerram a discussão. Jian decide se divertir com Rin, pedindo permissão para acariciar suas asas. Ela adora a maciez, mas o atrito a faz sentir cócegas. Já que é assim, ela não se contém nas cócegas e Kai tem a oportunidade de presenciar uma cena para alegrar os olhos. Logo pela manhã, Kai e os outros participam de uma reunião com a nova líder dos Celestiais, a antiga Grande Anciã dos Elfos. Eles finalmente chegam a uma trégua com termos bem simples. Os humanos não terão permissão para entrar na vasta floresta nunca mais. Em troca, os Celestiais devolverão todos os territórios humanos aos seus donos originais. Além disso, eles não entrarão nas cidades humanas. Assim que ambas as partes concordam com os termos, ela presenteia os humanos com novos e aprimorados itens mágicos élficos. O arco longo da lua de Jan é devolvido a ela após ser reparado pelos anões. Enquanto isso, Kai recebe uma caixa cheia de balas élficas verdadeiras, ao contrário das falsificações feitas por humanos do mundo anterior. Os anões ficaram intrigados ao verem uma amostra das balas feitas pelos humanos e mal podiam esperar para fazer as suas próprias. Hiron revela que foi ela quem derreteu o minério para as balas, tornando-as verdadeiramente inestimáveis. Voltando ao que importa, a Grande Anciã pergunta a Jian se eles atacarão os espíritos no sul ou as bestas míticas no oeste. No entanto, ela não responde, pois isso será crucial para a estratégia deles. Seja qual for o caso, a Grande Anciã afirma que eles precisariam viajar pela floresta para chegar a qualquer um dos lados, e a necessidade de um guia surgiria bem rápido, já que o GPS ainda não foi inventado. Ela está disposta a dar-lhes uma ajuda, só desta vez. Aceitar isso seria óbvio, mas como é política, os humanos querem saber seus verdadeiros motivos. Divulgação completa. Ela quer saber a verdade sobre a traição de Lord Alfria e sua mente ter sido alterada. Essas mudanças ocorreram há 10 anos, naquele dia específico. O anjo gigante e blindado pega as folhas, revelando que Alfria e Ret, El, lutaram nos arredores da fronteira ocidental sem subordinados. Parecia que estavam em conluio e conspirando para fazer algo maligno. Bem, o sorriso deles parecia indicar isso, logo depois que Last Riser surgiu do nada para dar o golpe final. Então, ela está disposta a ajudá-los em troca da verdade. Hiron intervém, dizendo que a Grande Anciã está colocando seu povo em uma situação tão perigosa. Se olharem de perto a situação, o elfo designado aos humanos seria, basicamente, um refém. Mesmo assim, ela mal pode esperar para saber o nome dessa pessoa. A Grande Anciã diz que essa pessoa será ela mesma. Por um momento, Hiron não entende o que está acontecendo e continua falando em tom condescendente. Mas quando a montanha desaba, ela surta. Ela implora para que mude essa decisão. No entanto, a Grande Anciã ressalta que ela não se afastou um passo do lado de Kai, o que é uma situação completamente diferente. Rin levanta as sobrancelhas como a rocha e a confronta diretamente. Hiron fica em branco e pede a Kai que venha ao resgate. No entanto, este Gigachad diz que ficará feliz em ter uma elfa ao seu lado. Após retornar à cidade, Jian relata a situação ao suposto comandante que permite a entrada de uma espiã elfa em suas fileiras porque ela tem seios enormes. Quer dizer, eu faria o mesmo, mas ainda assim... Enfim, o velho não consegue acreditar que eles conseguiram uma vitória e uma trégua com os elfos. Ainda assim, Jian revela que o prazo é de 1 ano. Ela então agradece a Dante por nada, exceto pelos suprimentos que ele lhes deu. Mas esse gordo idiota ainda está mostrando atitude quando um adolescente faz o trabalho dele. Ele afirma que a Federação Erza e o exército rebelde Lo falharam em trabalhar juntos, mas, vendo os resultados, é claro que a humanidade venceu em grande estilo. No entanto, ele também sabe que as mesmas táticas surpresa não funcionarão contra as outras raças. Após derrotarem o herói demônio e celestial, as outras raças mudarão sua percepção sobre eles. Eles os considerarão uma ameaça substancial. Para combater isso, uma colaboração bem-sucedida com o exército rebelde lutando contra os espíritos será necessária se quiserem vencer. Além disso, o comandante de lá é um herói veterano chamado Rei Leão Bamung. Ele ouviu rumores de que Phelan o conhece bem e tem bons termos com ele. Ela não deixa o elogio subir a cabeça e permanece calma.
Ela o reconhece como um comandante confiável. Dante se levanta de costas para eles, percebendo que ele não era um comandante digno de confiança. Neste ponto, Phelan sente pena do sujeito. Ainda assim, ela lhe diz que, se ele deixar o ego de lado, Dante tem a capacidade de liderar a humanidade. No entanto, ele quer deixar esse trabalho para Jean. Ela se recusa a assumir tal responsabilidade, pois seu desejo é parar a guerra. Por outro lado, o herói dos espíritos e a heroína das feras míticas se encontram perto da cidade. A garota fera zomba de Elfria por não conseguir resistir ao controle de Last Riser e tentar controlá-lo em vez disso. No entanto, o grande sábio, o herói dos espíritos, consegue ver através de suas bobagens. Com as formalidades de lado, Raphael afirma que a raça espiritual desaparecerá deste mundo. Assista a este próximo vídeo na tela e inscreva-se para não perder a próxima parte.